Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Fábrica Treinamentos. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você uma situação muito comum quando você precisa somar intervalo de datas e você não tem nenhuma referência, você não pode criar colunas na sua planilha, não pode alterar nada, tá? Eu vou até abrir aqui a planilha ao invés de só explicar aqui para você. Então eu tenho um caso aqui que é o seguinte, eu tenho uma base de dados aqui no canto, tá? E eu tenho o meu indicador que alguém já deixou lá construído e eu não posso mexer nisso. Não posso tirar linha, não posso mudar a linha, não posso acrescentar linha, coluna, não posso remover coluna, não posso fazer nada. Minha base é essa e eu preciso trazer aqui a somatória dos meses. E antes de eu começar, preciso fazer um pedido para você, que é o seguinte: se inscreve aí no meu canal se você está gostando do conteúdo, está curtindo, e clica aqui no joinha já para esse vídeo chegar para mais gente. Isso aqui é bem importante, muita gente tem esse problema e eu vou apresentar uma das várias soluções que você pode ter para esse caso aqui. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa aqui, geralmente quando você pega alguma coisa desse tipo, você vai perceber que na maioria das vezes, no indicador que alguém tiver feito, se for alguém que não conhece muito do Excel e não sabe os problemas que isso pode ocorrer, vai colocar aqui o nome do mês, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ao invés de eu remover essa coluna aqui, eu fiz uma sugestão de substituição, tá? Então, ao invés de eu criar colunas aqui, remover, remanejar dados, alguma coisa, eu fiz uma substituição aqui e aqui eu vou fazer o seguinte, na formatação do ano, eu vou deixar formatado aqui, ó, um formato personalizado para aparecer só o ano. E aqui no mês eu vou fazer um formato personalizado da data para aparecer as 3 primeiras letras do mês. E olha como isso fica simples agora. A forma que eu vou fazer é uma somatória matricial. E eu vou precisar extrair o número do mês referente a esse mês aqui. Se eu fizer com esse cara aqui, eu vou ter que converter ele para esse valor aqui para texto e depois comparar texto com texto. É muito mais fácil comparar número com número do que texto com texto. Tá? Quando você usa muito texto nas suas formas, ainda mais uma fórmula matricial, ela sobrecarrega muito o Excel e isso vai deixar o seu cálculo um pouco mais lento, dependendo do volume de dados que você tem. Isso pode ser um problema, tá? Então, vamos lá. A minha base, eu tenho o valor de faturamento diário, tá? Do ano de 2018, de janeiro até dezembro, tá? Então, eu vou somar aqui nesse campo, nessa substituição que eu fiz aqui. Ah, Rafael, tem como fazer com texto? Tem como fazer, mas não recomendo. Eu posso até gravar um vídeo ensinando como fazer aqui a conversão com texto, mas se você conhece a fórmula texto, você vai ver que a ideia é a mesma. Ao invés de você comparar o número do mês com o número do mês, você vai comparar o texto com o texto aqui da data. Então, vamos lá. Eu vou fazer igual soma, só que em vez de eu fazer um soma C, eu vou fazer um soma com o C intrínseco nele. O próprio C desse soma vai criar uma matriz para mim e depois o resultado dessa matriz vai ser somado. Por isso que é uma fórmula matricial. Tudo bem? Então vamos lá. Então vou abrir aqui meu C e minha primeira comparação vai ser o seguinte. O mês desses dados aqui, ó, então seleciono toda a coluna de dados, precisa ser igual, deixa eu voltar lá para cima, lá, tá? A fórmula está aqui também. Então, o mês da minha coluna tem que ser igual ao mês, e aí eu posso selecionar tanto o ano quanto a data, porque os dois aqui, apesar de eles estarem formatados, né, eles estarem exibindo só um ano ou só um mês, eles são as mesmas datas. Então, eu vou usar aqui o mês para ficar mais claro a explicação, tá? E o que vai acontecer? Esse C ele vai comparar o mês aqui dessa tabela com o mês que eu tenho aqui. Tá? Já vou travar isso aqui, porque eu vou arrastar essa fórmula depois. Tá? E se isso coincidir, se os dois meses coincidirem, eu quero que ele me retorne o intervalo que ele encontrou nessa segunda coluna. E eu já vou fechar o meu C.
eu não vou colocar aqui o valor se falso, não tem necessidade nessa fórmula matricial. Vou fechar o parênteses, e aí, para isso funcionar, e é um erro muito comum, às vezes o pessoal monta a fórmula certinha, exato, e na hora de fecha o parênteses, esquece de dar o Ctrl Shift Enter, tá? É esse comando Ctrl Shift Enter que você vai sinalizar para o Excel que existe um cálculo de matriz, tá? Por isso que ele forma esses dois colchetes aqui na fórmula, tá bom? Então, vou converter aqui para valor monetário. Então, aqui janeiro deu 1.151.831. Antes da gente arrastar a fórmula, vamos só conferir para ver se deu isso mesmo. Vou ordenar meus dados aqui, tá? E vou somar janeiro aqui, ó. 1.151.831, batendo exatamente igual. E agora eu vou arrastar a minha fórmula aqui, tá? Só para conferência, né? Fazer uma soma aqui de toda essa coluna. O totalizador de todos os valores aqui tem que bater com esse valor, tá? Para minha fórmula funcionar corretamente. Então, uma vez que eu fiz a primeira, dei um Ctrl Shift Enter e ele já gravou o resultado lá, eu posso pegar essa fórmula e arrastar aqui para baixo, tá? E agora já vem todas as somatórias matriciais, eu não preciso ir entrar nenhuma uma dando Ctrl Shift Enter. E se eu selecionar todos esses valores aqui, eu vou ver que a somatória aqui embaixo, ó, 9.702.582, está batendo exatamente com a quantidade que eu somei aqui, tá? Então, isso é uma das formas, não é a única, tá? De você resolver esse problema quando você tem um conjunto de dados e você já tem um indicador lá que você não pode acrescentar colunas, não pode remover colunas, né? A única alteração que eu fiz aqui foi converter isso aqui para datas, tá? Aqui eu poderia fazer também, comparando texto com texto, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Aí, então, se inscreve no meu canal, tá? Não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e clica no joinha aí também se você curtiu esse vídeo, se você não conhecia essa solução da fórmula matricial. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.